O afeto à Sagrada Escritura, carta apostólica no 16º centenário da morte de São Jerónimo, pelo Papa Francisco. O afeto pela Sagrada Escritura, um terno e vivo amor à Palavra de Deus escrita, é a herança que São Jerónimo, com a sua vida e as suas obras, deixou à Igreja. Estas palavras, tiradas da memória litúrgica do Santo, dão-nos uma chave de leitura indispensável para que no 16º centenário da sua morte se conheçam a sua eminente figura na história da Igreja e o seu grande amor a Cristo. Este amor ramifica-se como um rio em muitos canais, na sua obra de incansável estudioso, tradutor, exegeta, exímio conhecedor e fervoroso divulgador da Sagrada Escritura, na sua obra de intérprete sublime dos textos bíblicos, de defensor ardente e por vezes impetuoso da verdade cristã, de ermita ascético intransigente, bem como de sábio guia espiritual na sua magnanimidade e ternura. Hoje, passados 1600 anos, a sua figura permanece bastante atual para nós, cristãos do século XXI. Introdução. No dia 30 de setembro de 420, em Belém, na comunidade por ele fundada na Gruta da Natividade, Jerónimo chegava ao fim da sua vida terrena. Assim se entregava àquele Senhor que sempre tinha procurado e conhecido na Escritura. O mesmo que ele, em estado febril, tinha contemplado como juiz numa visão, talvez na Quaresma de 375. Nesse acontecimento, que mudou radicalmente a sua vida e que foi um momento de conversão e mudança de mentalidade, ele sentiu-se arrastado à presença do juiz. Interrogado sobre a minha condição, respondi que era cristão. Mas aquele que presidia retorquiu: mentes, tu és ciceroniano, não cristão. Na realidade, desde muito jovem, Jerónimo apreciara a beleza cristalina dos textos clássicos latinos, diante dos quais, num primeiro momento, os escritos da Bíblia lhe pareciam rudes e com erros, demasiado grosseiros para os seus refinados gostos literários. Este acontecimento da sua vida foi determinante para que decidisse dedicar-se inteiramente a Cristo e à sua palavra, empenhando todas as suas forças a tornar as palavras divinas cada vez mais acessíveis aos outros, com o seu trabalho incansável de tradutor e comentador. Este acontecimento deu à sua vida uma orientação nova e mais convicta. Tornar-se servidor da Palavra de Deus, como um enamorado pela carne da Escritura. Assim, na investigação contínua que caracterizou a sua vida, valorizou os seus estudos da juventude e a formação recebida em Roma, orientando a sua erudição para um serviço mais perfeito a Deus e à comunidade eclesial. Por isso, São Jerónimo encontra-se, com pleno direito, entre as grandes figuras da Igreja Antiga, no período definido como o século áureo da patrística, tendo-se tornado uma verdadeira ponte entre o Oriente e o Ocidente. É amigo de juventude de Rufino de Aquileia, encontrou-se com Ambrósio e trocou intensa correspondência com Agostinho. No Oriente, conheceu Gregório Nazianzeno, Dídimo Cego, Epifânio de Salamina. A tradição iconográfica cristã consagrou-o ao representá-lo, juntamente com Agostinho, Ambrósio e Gregório Magno, entre os 4 grandes doutores da Igreja do Ocidente. Já os meus antecessores quiseram, em várias circunstâncias, recordar a sua figura. Há um século, por ocasião do 15º centenário da sua morte, Bento XV dedicou-lhe a carta encíclica Spiritus Paraclitus, de 15 de setembro de 1920, apresentando-o ao mundo como Doctor Maximus Explandis Scriptorus, o maior doutor na interpretação das Escrituras. Mais recentemente, Bento XVI apresentou a sua personalidade e as suas obras em 2 catequeses seguidas. Agora, no 16º centenário da morte, desejo também eu recordar São Jerónimo e repropor a atualidade da sua mensagem e ensinamentos
a começar pelo seu grande afeto pelas Escrituras. Neste sentido, é possível colocá-la em perfeita relação, como guia seguro e testemunha privilegiada, com a 12ª Assembleia do Sínodo dos Bispos, dedicada à Palavra de Deus, e com a exortação apostólica Verbum Domini do meu predecessor Bento XVI, publicada precisamente na memória do santo, em 30 de setembro de 2010. De Roma a Belém. A vida e o itinerário pessoal de São Jerónimo foram-se realizando ao longo das estradas do Império Romano entre a Europa e o Oriente. Nascido por volta de 345 em Estridão, na fronteira entre a Dalmácia e a Panónia, na região que hoje pertence à Croácia ou à Eslovénia, recebeu uma sólida educação numa família cristã. Segundo o costume do seu tempo, foi batizado em idade adulta, no tempo que estudava retórica em Roma, entre os anos 358 e 364. É precisamente neste período romano que se torna leitor insaciável dos clássicos latinos, a cujo estudo se entrega, sob a orientação dos mais ilustres mestres de retórica da sua época. Terminados os estudos, empreendeu uma longa viagem à Gália, que o levou a Treverice, que era então a sede do Império e hoje é uma cidade da Alemanha. Aí faz a primeira experiência de vida monástica oriental difundida por Santo Atanásio. Cultivou assim um forte desejo que havia de o levar até Aquileia, onde começou com alguns amigos seus um coro de bem-aventurados, um período de vida em comum. Por volta do ano 374, passando por Antioquia, decidiu retirar-se para o deserto de Cálcida, onde levaria uma vida ascética, de severos costumes, na qual se reservava um grande espaço para o estudo das línguas bíblicas, primeiro o grego e depois o hebraico. Confiou-se a um irmão judeu, batizado, para o iniciar ao conhecimento da desconhecida língua hebraica e dos seus sons, que definiu como palavras estridentes e aspiradas. O deserto, onde levou uma vida ermítica, foi escolhido por Jerónimo no seu mais sublime significado, como lugar das opções de vida fundamentais, de diálogo interior e de encontro com Deus, onde, através da contemplação, das provações interiores, do combate espiritual, chegou ao conhecimento da fragilidade, tornando-se mais consciente das suas limitações e das dos outros, reconhecendo a grande importância das lágrimas. Deste modo, no deserto, sentiu que Deus estava verdadeiramente presente e que é necessário ao ser humano o relacionamento com Ele, a sua misericordiosa consolação. A propósito, apraz-me recordar uma história de tradição apócrifa. Jerónimo perguntou ao Senhor: "Que quereis de mim?" E ele respondeu: "Ainda não me deste tudo. Mas, Senhor, já vos dei isto e aquilo. Falta uma coisa." "O quê?" "Dá-me os teus pecados, para que eu possa ter a alegria de voltar a perdoá-los." Tendo regressado a Antioquia, aí foi ordenado presbítero pelo bispo Paulino. Depois foi a Constantinopla, por volta do ano 379, onde conheceu Gregório Nazianzeno e prosseguiu os seus estudos, dedicando-se à tradução de importantes obras, homilias de Orígenes e as Crónicas de Eusébio, de grego para latim, deleitando-se com o clima do concílio celebrado nesta cidade no ano 381. Nesses anos, revelam-se no estudo o seu afeto e a sua magnanimidade. Esta abençoada inquietude guiou-o e tornou-o incansável e apaixonado na investigação. Umas vezes desesperava, outras vezes desisti, mas com obstinada decisão de aprender recomeçava, porque da semente amarga haveria de colher doces frutos. Em 382, Jerónimo regressou a Roma, colocando-se à disposição do Papa Dámaso, que, apreciando as suas grandes qualidades, o escolheu como seu estreito colaborador. Aqui, Jerónimo empenhou-se numa atividade incessante, sem esquecer a dimensão espiritual. No Aventino, graças ao apoio de mulheres da aristocracia romana,
que desejavam fazer uma opção radical pelo Evangelho, como Marcela, Paula e a sua filha Eustóquia, fundou um cenáculo baseado na leitura e no estudo rigoroso da Escritura. Jerónimo foi exegeta, mestre e guia espiritual. Neste período, começou a revisão das antigas traduções latinas dos Evangelhos e mesmo talvez de outras partes do Novo Testamento. Prosseguiu o seu trabalho de tradutor das homilias e dos comentários das Escrituras de Orígenes, desdobrou-se numa intensa troca de correspondência, discutiu publicamente com autores heréticos, por vezes, com alguma falta de temperança e moderação, mas sempre movido sinceramente pelo desejo de defender a verdadeira fé e o depósito das Escrituras. A morte do Papa Dámaso interrompeu este período intenso e fecundo. Viu-se forçado a deixar Roma e, seguido por amigos e algumas mulheres desejosas de prosseguir a experiência espiritual e o estudo bíblico que tinham iniciado, partiu para o Egito, onde encontrou o grande teólogo Dídimo o Cego, e depois para a Palestina, onde finalmente estabeleceu a sua sede em Belém, no ano 386. Recomeçou a empenhar-se nos seus estudos filológicos que se relacionavam com os lugares que conservavam a memória das narrações bíblicas. Valorizou grandemente os lugares santos, o que se compreende não só pela escolha de morar na Palestina do ano 386 até à morte, mas também pelo serviço prestado às peregrinações. Precisamente em Belém, lugar privilegiado para ele, junto da Gruta da Natividade, fundou 2 mosteiros gêmeos, masculino e feminino, onde os peregrinos que vinham ad loca sancta, aos lugares santos, eram recebidos na hospedaria, revelando a sua magnanimidade em hospedar as pessoas que chegavam a esta terra para ver e tocar os lugares da história da salvação, unindo assim a busca cultural com a espiritual. Escutando a Sagrada Escritura, Jerónimo encontrou-se a si mesmo nela, bem como o rosto de Deus e o dos irmãos, e apurou o seu amor pela vida comunitária. Daqui brotava o seu desejo de viver com os amigos, como já tinha feito no período que passou em Aquileia, e de fundar comunidades monásticas que seguissem a forma cenobítica da vida religiosa, que vê o mosteiro como um ginásio onde eram formadas pessoas que, para serem as primeiras de todas, se consideravam as menores de todas, que se alegravam na pobreza e cujo hábito é a doutrina das virtudes. Na verdade, considerava formativo viver sob a disciplina de um único pai e na companhia de muitos, para aprender a humildade, a paciência, o silêncio e a mansidão, na consciência de que a verdade não gosta dos cantos, nem escolhe os murmuradores. Além disso, confessou procurar as celas do mosteiro e desejar a semelhança daquelas formigas, onde se trabalha juntos e quando não há nada que seja de propriedade de uma pessoa, mas tudo é de todos. No estudo, Jerónimo encontrou não um deleite fugaz como fim em si mesmo, mas um exercício de vida espiritual, um instrumento que o leva até Deus. E assim, a sua própria formação clássica reordenou-se para um serviço mais solícito à comunidade eclesial. Lembremos a ajuda prestada ao Papa Dámaso, a formação ministrada às mulheres, especialmente no ensino da língua hebraica, desde o primeiro cenáculo no Aventino, a ponto de fazer entrar Paula e Eustóquia nas lutas dos tradutores. E algo que naquele tempo era fora de comum, dar-lhes a possibilidade de ler e cantar os salmos em hebraico. A sua cultura foi colocada ao serviço dos outros, insistindo na sua necessidade para todo o evangelizador. Assim o recordava ao amigo Neponciano. A palavra do presbítero deve estar fundamentada na leitura das Escrituras. Não quero que sejas um declamador ou um charlatão com muitas palavras, mas que sejas um conhecedor do misteri, e profundamente instruído nos desígnios, sacramentorum, do teu Deus. Falar com abundância e precipitadamente para ganhar a admiração do povo inexperiente é próprio de homens incultos. Quem não tem vergonha na cara, muitas vezes, explica o que não conhece e, se conseguir convencer os outros, também se arroga do saber.
Em Belém, Jerónimo vive, até à morte no ano 420, o período mais fecundo e intenso da sua vida, totalmente dedicado ao estudo da Escritura, empenhado na obra monumental da tradução de todo o Antigo Testamento a partir do original hebraico. Nesse mesmo tempo, escreveu comentários aos livros proféticos, aos Salmos, às Epístolas Paulinas. Escreveu subsídios para o estudo da Bíblia. O precioso trabalho contido nas suas obras foi fruto de comparação e colaboração, desde a transcrição e agrupamento dos manuscritos até à reflexão e ao debate. Confesso que nunca acreditei nas minhas próprias forças para estudar os livros divinos e nunca tive a minha opinião como mestra, mas tinha o hábito de questionar-me, mesmo sobre o que eu pensava saber e muito mais, sobre aquilo que me levantava dúvidas. Por isso, consciente das suas limitações, pediu constantemente apoio na oração de intercessão pelo bom sucesso da sua tradução dos textos sagrados, no mesmo espírito com que foram escritos, sem se esquecer de traduzir também obras de autores indispensáveis ao trabalho exegético, como Orígenes, para disponibilizar este material a quem desejar progredir na ciência das coisas. O estudo de Jerónimo aparece como um esforço realizado na comunidade e para servir a comunidade, modelo de sinodalidade também para nós, para os nossos dias e para as diferentes instituições culturais da Igreja, para que sejam sempre um lugar onde o conhecimento se torna serviço, porque, sem conhecimento nascido da colaboração e resultando em cooperação, não há desenvolvimento humano genuíno e integral. O fundamento deste tipo de comunhão é a Sagrada Escritura, que não podemos ler sozinhos. A Bíblia foi escrita pelo povo de Deus e para o povo de Deus, sob a inspiração do Espírito Santo. Somente com o nós, isto é, nesta comunhão com o povo de Deus, podemos realmente entrar no núcleo da verdade que o próprio Deus nos quer dizer. A robusta experiência de vida, alimentada pela Palavra de Deus, fez com que Jerónimo, por meio de uma intensa correspondência epistolar, se tornasse guia espiritual. Fez-se companheiro de viagem, convencido de que nenhuma arte se aprende sem mestre, como escreveu a Rústico. Tudo isto desejo fazer-te compreender, tomando-te pela mão, como se eu fosse um experiente marinheiro que, depois de muitos naufrágios, tenta instruir um navegante inexperiente. A partir daquele pacífico recanto do mundo, acompanhou a humanidade numa época de grandes convulsões, marcada por acontecimentos como o saque de Roma, no ano 410, que o abalou profundamente. Através das cartas, confiou as polémicas doutrinais, sempre para defender a retidão da fé, revelando-se um homem de relações, vividas com força e doçura, num envolvimento pleno sem formas adocicadas, experimentando que o amor não tem preço. Viveu os seus afetos assim, com veemência e sinceridade. Este envolvimento nas situações em que vive e labuta constata-se também no facto de oferecer o seu trabalho de tradução e comentário como munus amicitia. É um dom, em primeiro lugar, para os amigos, a quem destinou e dedicou as suas obras e pediu que as lessem com olhos mais de amigos do que de censores. E depois, para os leitores, seus contemporâneos e de todos os tempos. Gasta os últimos anos da sua vida na leitura orante, pessoal e comunitária da Escritura, na contemplação, no serviço aos irmãos, através das suas obras. Fez tudo isto em Belém, junto da gruta onde o Verbo se fez carne, consciente de que feliz é aquele que traz no seu íntimo a cruz, a ressurreição, o lugar do nascimento e o lugar da ascensão de Cristo. Feliz é aquele que tem Belém no seu coração, em cujo coração nasce Cristo cada dia. A chave sapiencial do seu retrato. Para compreender plenamente a pessoa de São Jerónimo, é necessário combinar duas dimensões características da sua existência como crente. Por um lado, a consagração absoluta e rigorosa a Deus, renunciando a qualquer satisfação humana por amor a Cristo crucificado. Por outro, o empenho assíduo no estudo, visando exclusivamente uma compreensão cada vez maior do mistério do Senhor. É precisamente este duplo testemunho,
admiravelmente oferecido por São Jerónimo, que se propõe como modelo. Antes de tudo, para os monges, para que, vivendo em ascese e oração, se sintam impelidos ao labor assíduo da pesquisa e da meditação. E depois, para os estudiosos, para que se recordem que o conhecimento só é válido religiosamente se estiver fundado no amor exclusivo a Deus, no despojamento de toda a ambição humana e de todo o afeto mundano. Estas dimensões foram recebidas na história da arte, onde são frequentes as imagens de São Jerónimo. Grandes mestres da pintura ocidental deixaram-nos as suas representações. Podemos dispor as várias tipologias iconográficas segundo duas linhas distintas. Uma define-o sobretudo como monge e penitente, com um corpo macerado pelo jejum, retirado no deserto, de joelhos ou prostrado por terra, segurando uma pedra na mão direita e batendo no peito e com os olhos voltados para o crucifixo. Coloca-se nesta linha a tocante obra-prima de Leonardo da Vinci, conservada na Pinacoteca do Vaticano. Outra forma de representar a imagem de Jerónimo é a que nos mostra como homem estudioso, sentado à sua escrivaninha, empenhado a traduzir e comentar a Sagrada Escritura, rodeado de livros e pergaminhos, investido na missão de defender a fé através do pensamento e da escrita. Albrecht Dürer, para citar outro exemplo ilustre, representou-o mais de uma vez nesta postura. As duas dimensões acima evocadas encontram-se unidas na tela pintada por Caravaggio, que se conserva na Galeria Borghese, em Roma. Com efeito, uma única cena representa-se um idoso asceta, vestido apenas com um pano vermelho, que tem na mesa uma caveira, símbolo da vaidade das realidades terrenas. Mas, ao mesmo tempo, manifesta-se poderosamente também a qualidade do estudioso, que fixa os olhos no livro, enquanto a sua mão, no ato característico do escritor, molha a pena no tinteiro. De modo análogo, que podemos designar sapiencial, devemos compreender o duplo perfil da trajetória biográfica de Jerónimo. Quando, como verdadeiro leão de Belém, exagerava nos tons, fazia-o por causa da procura da verdade, que estava preparado para servir incondicionalmente. E, como ele próprio explicou na sua primeira obra, A Vida de São Paulo, Ermita de Tebas, os leões são capazes de fortes rugidos, mas também de lágrimas. Por essa mesma razão, as duas fisionomias que aparecem justapostas na sua figura, na realidade, são elementos com os quais o Espírito Santo lhe permitiu amadurecer a sua unidade interior. Amor à Sagrada Escritura. O traço peculiar da figura espiritual de São Jerónimo foi, sem dúvida, o seu amor ardente à Palavra de Deus, transmitida à Igreja na Sagrada Escritura. Se todos os doutores da Igreja, e de forma particular os da primeira época cristã, extraíam explicitamente da Bíblia os conteúdos do seu ensinamento, Jerónimo fê-lo de maneira mais sistemática e de certa forma única. Nos últimos tempos, os exegetas descobriram o gênio narrativo e poético da Bíblia, exaltado precisamente pela sua qualidade expressiva. Por seu lado, Jerónimo destacava na Sagrada Escritura, preferencialmente, a dimensão humilde da revelação de Deus, que se exprime na natureza áspera e quase primitiva da língua hebraica, quando comparada com a subtileza do latim de Cícero. Portanto, não foi por um gosto estético que ele se dedicou à Sagrada Escritura, mas apenas, como é bem sabido, porque ela o levava a conhecer Cristo, pois ignorar as Escrituras é ignorar Cristo. Jerónimo ensinou-nos que não se deve estudar apenas os Evangelhos, nem comentar só a tradição apostólica, exposta nos Atos dos Apóstolos e nas Cartas, uma vez que todo o Antigo Testamento é necessário para examinar a verdade e as riquezas de Cristo. As próprias páginas do Evangelho atestam. Falam-nos de Jesus como Mestre, que para explicar o seu mistério recorreu a Moisés, aos profetas e aos salmos. Também a pregação de Pedro e Paulo nos Atos dos Apóstolos radica-se emblematicamente nas Antigas Escrituras. Sem elas, não se pode compreender plenamente a figura do Filho de Deus, o Messias Salvador. O Antigo Testamento não deve ser visto como um amplo repertório de citações que demonstram o cumprimento das profecias na pessoa de Jesus de Nazaré,
Pelo contrário, e mais radicalmente, só à luz das figuras do Antigo Testamento é possível conhecer mais em plenitude o sentido do evento de Cristo que se realizou na sua morte e ressurreição. Daí a necessidade de redescobrir, na praxis catequética e na pregação, bem como nos estudos teológicos, a contribuição indispensável do Antigo Testamento, que há de ser lido e assimilado como alimento precioso. A dedicação total de Jerónimo à Sagrada Escritura manifesta-se numa forma de expressão apaixonada, semelhante à dos antigos profetas. Foi a eles que o nosso Doutor foi buscar o fogo interior, que tornou a palavra impetuosa e explosiva, necessária para expressar o zelo ardente do servidor da causa de Deus. Seguindo os passos de Elias, de João Batista e também do apóstolo Paulo, a indignação perante a mentira, a hipocrisia e as falsas doutrinas inflamou o discurso de Jerónimo, tornando-o provocatório e aparentemente rude. É possível compreender melhor a dimensão polémica dos seus escritos se for considerada como uma espécie de cópia em que a mais autêntica tradição profética se prolonga até aos dias de hoje. Assim, Jerónimo é modelo de testemunho inflexível da verdade, que assume a severidade da repreensão para levar à conversão. Na impetuosidade das frases e imagens, manifesta-se a coragem do servidor que não deseja agradar aos homens, mas exclusivamente ao seu Senhor, por quem gastou todas as suas energias espirituais. O estudo da Sagrada Escritura. O amor fervoroso de São Jerónimo às Divinas Escrituras está repleto de obediência. Antes de tudo, obediência a Deus, que se comunicou em palavras que exigem escuta reverente e, consequentemente, obediência também a quantos na Igreja representam a tradição viva na interpretação da mensagem revelada. Entretanto, a obediência da fé não é uma mera recepção passiva daquilo que é conhecido. Pelo contrário, ela exige o estudo ativo da investigação pessoal. Podemos considerar São Jerónimo um servidor da palavra, fiel e diligente, inteiramente consagrado a favorecer nos seus irmãos de fé uma compreensão mais adequada do depósito sagrado que lhes foi confiado. Sem compreender o que foi escrito pelos autores inspirados, a própria palavra de Deus carece de eficácia e o amor a Deus não pode brotar. Ora, as páginas bíblicas nem sempre são imediatamente acessíveis. Como se diz em Isaías, mesmo para os que sabem ler, isto é, os que receberam uma suficiente formação intelectual, o livro sagrado apresenta-se selado, hermeticamente fechado à interpretação. Por isso, é necessário que intervenha uma testemunha habilitada para trazer a chave libertadora, a de Cristo Senhor, o único capaz de abrir o livro e quebrar os selos, para desvendar a prodigiosa efusão da graça. Aliás, muitos, mesmo entre os cristãos praticantes, declaram-se abertamente incapazes de ler, não por analfabetismo, mas por não estarem preparados para compreender a linguagem bíblica, os seus modos de se expressar e as tradições culturais antigas, pelo que o texto bíblico resulta incompreensível, como se estivesse escrito num alfabeto desconhecido e numa língua enigmática. Por isso, torna-se necessária a mediação de um intérprete que exerça a sua função diaconal, colocando-se ao serviço de quem não consegue compreender o sentido daquilo que foi escrito profeticamente. A figura que se pode evocar a este respeito é a do diácono Filipe, impelido pelo Senhor para ir ao encontro do eunuco, que, sentado no seu carro, estava a ler um passo de Isaías, mas sem poder desvendar o seu significado. «Pensas que compreendes o que lês?» perguntou Filipe. E o eunuco respondeu: «E como poderei compreender se ninguém me ensina?» Jerónimo é o nosso guia, seja porque conduz cada leitor ao mistério de Jesus, como Filipe fez, seja também porque adota consciente e sistematicamente as mediações exegéticas e culturais necessárias para uma leitura correta e enriquecedora da Sagrada Escritura. A competência nas línguas em que foi comunicada a Palavra de Deus, a análise diligente e a avaliação dos manuscritos, a investigação arqueológica acurada, para além do conhecimento da história da interpretação, enfim, todos os recursos metodológicos então disponíveis são utilizados por ele, de forma harmoniosa e erudita, em ordem a uma justa compreensão da Escritura inspirada.
Esta dimensão exemplar da atividade de São Jerónimo é muito importante também na Igreja de hoje. Se a Bíblia, conforme ensina a Dei Verbum, constitui como que a alma da Sagrada Teologia e a espinha dorsal espiritual da prática religiosa cristã, é indispensável que a ação de interpretar a Bíblia seja sustentada por competências específicas. Para alcançar esta finalidade, servem certamente os centros especializados de investigação bíblica, como em Roma, o Instituto Bíblico Pontifício, e em Jerusalém, a École Biblique de Jerusalém e o Studium Biblicum Franciscanum, e patrística, como o Instituto Patrístico Agustinianum em Roma. Mas também cada faculdade de teologia deve empenhar-se para que o ensino da Sagrada Escritura se encontre de tal modo programado que garanta aos alunos uma capacidade interpretativa competente, tanto na exegese dos textos como nas sínteses de teologia bíblica. Infelizmente, a riqueza da Escritura é ignorada ou minimizada por muitos, porque não nos foram fornecidas as bases essenciais para o seu conhecimento. Por conseguinte, além de um incremento dos estudos eclesiásticos, dirigidos a sacerdotes e catequistas, que proporcionem de forma mais adequada a competência nas Sagradas Escrituras, deve ser promovida uma formação alargada a todos os cristãos, para que cada pessoa consiga abrir o livro sagrado e dele retirar frutos inestimáveis de sabedoria, esperança e vida. Quero lembrar aqui o que o meu predecessor deixou expresso na exortação apostólica Verbum Domini. É possível compreender a sacramentalidade da palavra através da analogia com a presença real de Cristo sob as espécies do pão e do vinho consagrados. Referindo-se à atitude que se deve adotar tanto em relação à Eucaristia como à Palavra de Deus, São Jerónimo afirma: lemos as Sagradas Escrituras. Eu penso que o Evangelho é o corpo de Cristo. Penso que as Santas Escrituras são o seu ensinamento. E quando ele fala em comer a minha carne e beber o meu sangue, embora estas palavras se possam entender do mistério eucarístico, todavia também a palavra da Escritura, o ensinamento de Deus, é verdadeiramente o corpo de Cristo e o seu sangue. Infelizmente, em muitas famílias cristãs, ao contrário do que se prescreve na Tora, não há ninguém que se sinta capaz de dar a conhecer aos filhos a palavra do Senhor, com toda a sua beleza e força espiritual. Por isso, quis instituir o Domingo da Palavra de Deus, para exortar à leitura orante da Bíblia e à familiaridade com a Palavra de Deus. Assim, todas as outras manifestações de religiosidade serão enriquecidas de sentido, orientadas segundo a hierarquia dos valores e dirigidas para aquele que é o vértice da fé, ou seja, a plena adesão ao mistério de Cristo. A Vulgata. O fruto mais doce da árdua sementeira, do estudo do grego e do hebraico feita por Jerónimo, é a tradução do Antigo Testamento em latim a partir do original hebraico. Até então, os cristãos do Império Romano podiam ler integralmente a Bíblia apenas em grego. Com efeito, os livros do Novo Testamento foram escritos em grego, ao passo que existia uma versão completa do Antigo Testamento. Havia uma versão completa chamada Septuaginta, ou seja, uma tradução feita por 70 homens, feita para a comunidade judaica de Alexandria por volta do século II a.C. Mas, para os leitores de língua latina, não existia uma versão completa da Bíblia na sua língua. Havia apenas algumas versões, parciais e incompletas, traduzidas a partir do grego. Jerónimo, e depois dele os que continuaram a sua obra, teve o mérito de ter empreendido uma revisão e uma nova tradução de toda a Escritura. Em Roma, com o encorajamento do Papa Dámaso, começou a revisão dos Evangelhos e dos Salmos. Depois, já no seu retiro em Belém, começou a tradução de todos os livros do Antigo Testamento diretamente a partir do hebraico, uma obra que se prolongou por vários anos. Para a realização deste trabalho de tradução, Jerónimo serviu-se do seu conhecimento do grego e do hebraico, bem como da sua sólida formação latina e dos instrumentos filológicos que tinha à sua disposição, em particular das hexapla de Orígenes. O texto final combinava a continuidade nas fórmulas que já tinham entrado no seu uso comum com uma maior aderência ao ditame hebraico, sem descurar a elegância da língua latina.
Este resultado é um verdadeiro monumento que marcou a história cultural do Ocidente, modelando a sua linguagem teológica. Superadas algumas repulsas iniciais, a tradução de Jerónimo tornou-se imediatamente património comum tanto dos eruditos como do povo cristão. Daí o nome de Vulgata. A Europa da Idade Média aprendeu a ler, rezar e pensar a partir das páginas da Bíblia traduzida por Jerónimo. A Sagrada Escritura tornou-se, assim, uma espécie de dicionário imenso e de atlas iconográfico, onde foram beber a cultura e a arte cristã. A literatura, as artes e a própria linguagem popular beberam constantemente da tradução da Bíblia de Jerónimo, deixando-nos tesouros de beleza e devoção. Reconhecendo este facto incontestável, o Concílio de Trento estabeleceu o caráter autêntico da Vulgata através do decreto In Super, prestando homenagem ao seu uso secular que a Igreja dela fizera e atestando o seu valor como instrumento para o estudo, a pregação e as controvérsias públicas. Com isso, porém, não se procurava minimizar a importância das línguas originais, como aliás Jerónimo sempre lembrava, e muito menos proibir novos empreendimentos de tradução integral no futuro. São Paulo VI, assumindo o mandato dos padres do Concílio Ecuménico Vaticano II, quis que o trabalho de revisão da tradução da Vulgata fosse concluído e colocado à disposição de toda a Igreja. E em 1979, São João Paulo II, mediante a Constituição Apostólica Scripturarum Thesaurus, promulgou a edição típica da Neo-Vulgata. A tradução como inculturação. Com esta sua tradução, Jerónimo conseguiu inculturar a Bíblia na língua e cultura latinas, tornando-se esta obra um paradigma permanente para a ação missionária da Igreja. Na verdade, quando uma comunidade acolhe o anúncio da salvação, o Espírito Santo fecunda a sua cultura com a força transformadora do Evangelho, estabelecendo-se assim uma espécie de circularidade. Tal como a tradução de Jerónimo é devedora à língua e à cultura dos clássicos latinos, cujos vestígios são bem visíveis do mesmo modo, por outro lado, com a sua linguagem e a sua mensagem de símbolos e imagens, ela tornou-se um elemento criador de cultura. A obra de tradução de Jerónimo ensina-nos que os valores e as formas positivas de cada cultura constituem um enriquecimento para toda a Igreja. As várias maneiras com que a palavra de Deus é anunciada, compreendida e vivida em cada nova tradução, enriquecem a própria Escritura, pois esta, segundo a célebre expressão de Gregório Magno, cresce com o leitor, recebendo novas acentuações e tonalidades ao longo dos séculos. A inserção da Bíblia e do Evangelho nas diferentes culturas faz com que a Igreja se manifeste cada vez mais como sponsa ornata, monilibus suis, uma noiva adornada com as suas joias, e simultaneamente atesta que a Bíblia precisa de ser constantemente traduzida nas categorias linguísticas e mentais de cada cultura e de cada geração, mesmo na cultura secularizada global do nosso tempo. Foi lembrado, justamente, que é possível estabelecer uma analogia entre a tradução, como ato de hospitalidade linguística, e outras formas de acolhimento. Por isso, a tradução não é um trabalho que tem a ver unicamente com a língua, mas corresponde verdadeiramente a uma decisão ética mais ampla que está ligada com a visão inteira da vida. Sem tradução, as diferentes comunidades linguísticas não poderiam comunicar entre si. Fecharíamos as portas da história uns aos outros e negaríamos a possibilidade de construir uma cultura do encontro. Com efeito, sem tradução, não se dá hospitalidade. Antes, pelo contrário, reforçam-se as ações de hostilidade. O tradutor constrói pontes. Quantos juízos precipitados, quantas condenações e conflitos nascem do facto de ignorarmos a língua dos outros e de não nos esforçarmos, com tenaz esperança, nesta contínua prova de amor que é a tradução. Mesmo Jerónimo teve de se opor ao pensamento dominante do seu tempo. Se nos alvores do Império Romano era relativamente comum saber grego, no tempo dele já se tinha tornado uma raridade. E, contudo, ele está entre os melhores conhecedores da língua e literatura greco-cristãs e empreendeu uma viagem ainda mais árdua quando, sozinho, se dedicou ao estudo do hebraico. Se, como está escrito, os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo,
Podemos dizer que devemos ao poliglotismo de São Jerónimo uma compreensão mais universal do cristianismo e, simultaneamente, mais coerente com as suas fontes. Ao celebrar o 16º centenário da morte de São Jerónimo, vê-se a extraordinária vitalidade missionária que se manifesta na tradução da Palavra de Deus em mais de 3.000 línguas. Muitos são os missionários a quem se deve o precioso trabalho de publicação de gramáticas, dicionários e outros instrumentos linguísticos que proporcionam as bases para a comunicação humana e são um veículo para o sonho missionário de chegar a todos. É necessário valorizar e promover todo este trabalho, contribuindo para superar os limites da falta de comunicação e de encontro. Ainda há muito o que fazer. Como foi dito, não existe entendimento sem tradução. Com efeito, não poderíamos compreender-nos a nós mesmos nem aos outros. Jerónimo e a Cátedra de Pedro. Jerónimo teve sempre uma relação peculiar com a cidade de Roma. Roma foi o porto espiritual aonde voltava continuamente. Em Roma, recebeu a formação humana e tornou-se cristão. Ele foi um homo romanus. Esta ligação verificou-se de modo muito peculiar com a língua da cidade, o latim, de que foi mestre e cultor, mas verifica-se sobretudo com a Igreja de Roma e principalmente com a Cátedra de Pedro. Embora anacronicamente a tradição iconográfica retratou-o com a púrpura cardinalícia, significando assim que ele pertencia ao presbitério romano junto do Papa Dámaso. Foi em Roma que começou o trabalho de revisão e de tradução da Bíblia. E mesmo quando as invejas e incompreensões o forçaram a deixar a cidade, sempre permaneceu firmemente ligado à Cátedra de Pedro. Para Jerónimo, a Igreja de Roma era o terreno fecundo onde a semente de Cristo produziu muito fruto. Num período turbulento, em que a túnica inconsútil da Igreja muitas vezes acaba dilacerada pelas divisões entre os cristãos, Jerónimo olha para a Cátedra de Pedro como ponto de referência seguro. Eu, que não sigo mais ninguém senão Cristo, associo-me à Cátedra de Pedro em comunhão. Eu sei que a Igreja está edificada sobre esta pedra. No meio das disputas com os arianos, escreveu a Dámaso: quem não junta contigo, dispersa, ou seja, quem não é de Cristo é do Anticristo. Por isso, pôde também afirmar: se alguém se unir à Cátedra de Pedro, é dos meus. Jerónimo encontrou-se frequentemente envolvido em ásperas disputas pela causa da fé. O seu amor à verdade e a defesa ardente de Cristo talvez o tenham levado a exceder a impetuosidade verbal nas suas cartas e noutros escritos. Contudo, ele viveu voltado para a paz. Também eu quero a paz. E não só a quero, mas peço-a, mas a paz de Cristo, a paz verdadeira, a paz sem inimizades, a paz em que não haja guerra envolvida, a paz que não subjuga os adversários, mas que une os amigos. O nosso mundo precisa, mais do que nunca, do remédio da misericórdia e da comunhão. Deixai-me repetir uma vez mais. Demos testemunho de uma comunhão fraterna que seja fascinante e luminoso. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Foi isto que Jesus pediu ao Pai com uma intensa oração: que todos sejam um em nós, para que o mundo creia. Amar o que Jerónimo amou. Ao concluir esta carta, desejo fazer um último apelo a todos. Entre os muitos elogios da posteridade a São Jerónimo, encontra-se este. Ele não foi considerado simplesmente um dos maiores escultores da biblioteca da qual se tem nutrido a religião cristã ao longo dos tempos, a começar pelo tesouro da Sagrada Escritura. Dele se pode dizer o que ele mesmo escreveu sobre Neponciano. Com a leitura assídua e a meditação constante, fizera do seu coração uma biblioteca de Cristo. Jerónimo não poupou esforços para enriquecer a sua biblioteca, na qual sempre viu um laboratório indispensável para compreender a fé e para cultivar a vida espiritual. E nisto, ele é um exemplo admirável também para o nosso tempo. Mas ele foi mais longe.
O seu estudo não se limitou aos anos juvenis da formação, mas foi um compromisso constante, uma prioridade de todos os dias da sua vida. Enfim, podemos afirmar que ele assimilou uma biblioteca inteira e tornou-se dispensador de ciência para muitos outros. Postumiano, que no século IV viajou pelo Oriente para conhecer os movimentos monásticos, foi testemunho ocular do estilo de vida de Jerónimo, com quem viveu alguns meses, tendo descrito assim: encontra-se todo embrenhado na leitura, todo embrenhado nos livros. Não descansa de dia nem de noite, ou está sempre a ler ou a escrever qualquer coisa. A propósito, penso muitas vezes na experiência que pode fazer hoje um jovem ao entrar numa livraria da sua cidade ou num sítio da internet e procura lá o setor dos livros religiosos. Trata-se de um setor que, quando existe, na maioria dos casos não só é marginal, mas carece de obras de valor. Examinando aquelas estantes ou as páginas em rede, dificilmente um jovem poderia compreender como a investigação religiosa poderá ser uma aventura apaixonante que une pensamento e coração. Como a sede de Deus terá inflamado mentes ilustres ao longo dos séculos até hoje. Como o amadurecimento da vida espiritual terá contagiado teólogos e filósofos, artistas e poetas, historiadores e cientistas. A grande questão dos nossos dias, não só da religião, é o analfabetismo. Faltam as habilitações hermenêuticas que façam de nós intérpretes e tradutores críveis da nossa própria tradição cultural. Quero lançar um desafio, principalmente aos jovens. Parti à procura da vossa herança. O cristianismo torna-vos herdeiros de um património cultural insuperável, do qual deveis tomar posse. Apaixonai-vos por esta história que é vossa. Tende a ousadia de fixar o olhar naquele jovem inquieto que foi Jerónimo, que, como o negociante da parábola de Jesus, vendeu tudo o que tinha para comprar a pérola preciosa. Na verdade, Jerónimo é a biblioteca de Cristo, uma biblioteca perene que, passado 16 séculos, continua a ensinar-nos o que significa para ele o amor de Cristo, um amor inseparável do encontro com a sua palavra. Por isso, o centenário atual constitui um convite a amar o que o Jerónimo amou, redescobrindo os seus escritos e deixando-se tocar pelo impacto de uma espiritualidade que se pode descrever, no seu núcleo mais vital, como o desejo inquieto e apaixonado de um maior conhecimento da revelação de Deus. Por que não escutarmos, no nosso tempo, aquilo a que Jerónimo instigava sem cessar aos seus contemporâneos? Lê com frequência as Divinas Escrituras. Aliás, que o livro sagrado nunca seja deposto nas tuas mãos. Exemplo luminoso é a Virgem Maria, evocada por Jerónimo sobretudo na sua maternidade virginal, mas também na sua atitude de leitora orante da Escritura. Maria meditava todas as coisas, confrontando-as no seu coração. Porque era santa e lera a Sagrada Escritura, conhecia os profetas e lembrava-se que o anjo Gabriel lhe dissera as mesmas coisas que tinham sido ditas pelos profetas. Via o menino deitado, via o menino a chorar no presépio, o Filho de Deus, o seu Filho, o único Filho. Via-o deitado e confrontava o que tinha escutado e o que tinha lido com as coisas que estava a ver. Confiemo-nos a ela, que melhor do que ninguém pode ensinar-nos como ler, meditar, rezar e contemplar Deus que se faz presente na nossa vida sem nunca se cansar. Roma, em São João de Latrão, na memória litúrgica de São Jerónimo, 30 de setembro de 2020, 8º do meu pontificado. Franciscus. Ó Deus, que deste ao presbítero São Jerónimo um terno e vivo afeto pela Sagrada Escritura, fazei que o vosso povo se alimente cada vez mais com a vossa palavra e encontre nela a fonte da vida.